E o livro do Volta Seca, do amigo Robério? Eu confesso que, quanto a esse livro, eu não cheguei a ler o livro na íntegra. Comecei a ler alguns capítulos e vi também que é uma espécie de um livro também, como se fosse um livro meio fictício, porque é aquele tipo de livro que ele coloca as palavras na boca dos personagens, né? E eu confesso que eu não gosto desse tipo de livro. Para mim, não é um livro, mas um livro de... O livro mesmo de Dr. Anderson Nascimento também, aquele primeiro, ele também, do início até o fim, ele coloca as palavras na boca dos personagens. E eu não concordo com esse tipo de coisa. Aderbal, o amigo Beto Rueda está perguntando aqui a influência dos autores antigos para os novos pesquisadores. Eu posso Sim. responder por mim, total. Eles, alguns autores Érico de Almeida, Melquides da Rocha, eles estavam lá. Eles foram passando. Então, a gente tem como base. Hoje, por exemplo, não tem como, a gente que pesquisa cangaço, não tem como negar assim, por exemplo, aqui já se falou muito em Frederico Pernambucano e Dr. Antônio Amauri. Na minha opinião, os dois maiores pesquisadores que são referências para todos nós, né? Aí, então, o tempo que estamos vivendo, né, parece que agora está moda negar tudo. Como é que eu posso bater de frente, eu dizer que o que o doutor Antônio Amauri escreveu é mentira? Vou chamar ele de mentiroso? Não tem condições. O cara, um sujeito, um pesquisador que tem a bagagem que ele tem o acervo que ele tem, as entrevistas que ele tem. Como é que eu posso? Eu, um pesquisador de internet, vou rebater um cara desse? Vou demitir Sila, vou demitir Mané Velho, vou demitir quem estava lá, Melquides da Rocha? Não pode. Então, a resposta é a seguinte: a influência desses desbravadores, vamos dizer assim, é total para a gente. A gente pode concordar ou não, achar que o cara se enganou numa determinada cena que viu, um ângulo diferente, um conta uma história, outro conta outra, mas eu não posso, eu vou rebater o cara, chamar o cara de mentiroso? Seria irresponsabilidade, concordam? Eu queria até fazer um parênteses aí, baseado nisso que você falou, já que uma pessoa aqui, o Juca Andrade, ele está falando aqui, eu vou resumir aqui, porque os livros não usam muito de metodologia científica. Gente, é preciso que se entenda uma coisa. Existem os escritores como o professor Antônio Amauri e tantos outros que escutam a história e colocam no livro. E existem aqueles outros como Frederico, como Lutgard, etc. São duas fontes diferentes, pessoal. Não pode ser só uma. Como é que a gente pode menosprezar uma obra que conta um relato, por exemplo, nosso amigo João de Souza, podia citar outros, ele conta o que ele ouviu de Maureen e Dorvinha. Como é que você pode querer comparar uma obra dessa com outra obra que trata da sociologia, da antropologia? São obras completamente diferentes. Então, quando eu vejo muita gente criticar livros por conta disso, eu digo, peraí, pessoal, é igual música. Vamos fazer música, então, só de protesto? Protesto político, vamos esquecer o romance, vamos esquecer o samba, vamos esquecer o forró, enfim, não pode, gente. A história é aberta para todos. A gente não pode se limitar a querer que tudo tenha um método científico. Se for assim, as grandes obras como daqueles escritores que escreveram o que os cangaceiros, os volantes, os coiteiros deixaram de voz e depoimento, isso vai ser esquecido, até porque toda e qualquer obra metodológica, seja qual for, tem que se basear no que foi dito. Senão não vai existir. É igual o colega Carlos Magno aqui, ele já fez várias perguntas aqui, e ele fez até um tom de ironia aqui, perguntando o que é que eu já escrevi. Como quem disse, é que você já fez? Amigo, eu nunca fiz nada.
Eu nunca escrevi um livro, porque até hoje eu não me senti à altura de escrever um livro. Então, você que tem condição, escreve um livro. Escreve um livro e joga a público. Um dia, quem sabe, eu termino o meu. Mas, por enquanto, eu ainda não me vi à altura de fazer isso. E estou muito bem no meu cantinho aqui, sossegado, tá certo? E agora eu queria só ressaltar, amigo, só um pouquinho, Júnior, que um grande livro, que não é considerado um livro, mas é um diário que eu adoro, é o Diário de Antônio Gurgel. Eu acho que quem tem a oportunidade de poder adquirir esse livro diário é uma experiência fantástica. Quando eu leio aquele livro, quando ele foi sequestrado lá no Rio Grande do Norte, eu viajo na história, parece que eu estou ali no lugar dele. Então, eu sugiro aos amigos, quem puder ler, até porque vai ter a live agora essa semana falando do ataque a Mossoró, leiam o Diário de Antônio Gurgel. É simplesmente fantástico. Eu acho essa obra fenomenal, simples, direta de quem estava sequestrado dentro do bando. É muito bacana. E, pessoal, fiquem livres para interferir e falar na hora que for necessário. Aderbal, são estilos diferentes. Você tem que respeitar os estilos de cada escritor. Cada um tem a sua maneira de escrever, tem os catedráticos, tem os pesquisadores, os entrevistadores, cada um tem a sua maneira, né? É interessante frisar, eu estava vendo aqui, eu tinha feito aqui algumas anotações, que você encontra muitas informações interessantes em livros que não são propriamente livros de cangaço. São livros de memórias, livros sobre uma cidade do interior, principalmente essas onde o cangaço esteve envolvido, onde a cidade esteve envolvida com o cangaço, certo? E você encontra nesses livros coisas interessantíssimas que às vezes não tem nenhum livro específico de cangaço. Em revistas também você encontra isso. Agora, isso é para quem está mais interessado, o pesquisador que vai atrás de procurar, certo? Mais a miúde aquele assunto, né? Em revistas de institutos do Ceará, de Sergipe, de Alagoas, Pernambuco, você encontra coisas maravilhosas nesses livros, né? E não são escritores específicos da temática do cangaço. Então, é muito vasto esse campo e tem gosto para todo mundo. Dá para todo mundo se fartar. Já pensou desprezar o livro de João Gomes de Lira ou desprezar o livro de Alcindo porque não são acadêmicos? Sem condições, né? Exatamente. É porque tem certas pessoas que eu acho que procuram motivo para criticar os pesquisadores. E eu vejo que as pessoas que fazem isso, me desculpem a honestidade, mas são pessoas que nunca fizeram nada. Nunca escreveram nada, nunca foram a campo e estão ali só para criticar pessoas como vocês, como a gente, eu me incluo, que a gente vive no sertão, vai procurar em loco as coisas que aconteceram, e eu confesso que isso, eu digo para mim, eu acho que eu falo por você, não tem dinheiro no mundo que pague a gente lá no Rio São Francisco, conversando com aquelas pessoas ainda hoje, não é verdade? Sem dúvida. Então, Aderbal, quem só reclama vai fazer, pô. Eu queria aproveitar o gancho aí e dizer o seguinte, existe um livro, aliás, na primeira remessa foram 5 livros e depois eles foram juntos em um só, do professor Melquiades Pinto Paiva, que é Bibliografia Comentada do Cangaço. Então ele faz um apanhado de vários livros que ele teve acesso, faz um pequeno resumo desses livros e juntou lá esse livro. Para quem se interessar pela temática, procure esse livro para ver o que é que tem lá, o que é que tem escrito lá, o que é que vai interessar ele, que tipo de abordagem é mais interessante para o que ele está procurando, para o que ele quer. Lembrando que a primeira vez que se escreveu um livro de bibliografia do cangaço, algumas pessoas não sabem disso, foi o nosso amigo Paulo Medeiros Gastão. O primeiro livro de bibliografia do cangaço foi escrito pelo Paulo Gastão aí por volta de 1996. E se você me permite, se houver tempo, eu queria contar outra historinha curiosa a respeito de livros,
que envolve o Paulo Gastão e esse livro, Bibliografia do Cangaço. Dá tempo eu contar aqui? Dá, sim. Até o pessoal aguentar a gente aqui. É o seguinte, e inclusive foi isso que fez com que eu fosse pesquisar em campo, viesse a conhecer os personagens que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu tinha uma irmã que, inclusive, já faleceu, que Deus a tenha, chamada Neuma, e ela frequentava aqui o Centro Espírita, que tem bem pertinho da minha casa. Toda a vida que ela vinha ao Centro Espírita, ela passava aqui na minha casa, para a gente conversar um pouquinho. E uma determinada noite ela passou, ela tomava de conta da biblioteca desse Centro Espírita. E ela passou com um livro na mão e disse, olha, a gente recebeu esse livro, mas esse livro não tem nada a ver lá com a nossa temática, e como tu gosta desse negócio aí, eu trouxe para ti. E me presenteou o livro. Era justamente o livro Bibliografia do Cangaço, de Paulo Gastão, 1996. Peguei aquele livro e tal. O que é que me veio? Nunca havia feito isso, eu já tinha, a essa época, centenas de livros sobre o cangaço, nunca me toquei de fazer isso. Tinha um endereço de contato na última página do livro. Eu disse, já vou escrever para esse cara? Parece que era uma coisa que estava... Eu escrevi para ele. Gente que gostava dessa temática e tal, tinha visto o livro dele, e que o livro ia me ajudar muito em procurar outras coisas. Tudo bem, passaram-se meses, eu nem me lembrava mais. Estava em casa, um dia de domingo, o telefone toca. Aí o cara lá diz do outro lado que queria falar com o cangaceiro que mora aí nessa casa. Quem atendeu foi o meu filho. Na época era uma criança, hoje é um homem. E aí o meu menino assustado disse, pai, tem um homem aqui, falando aqui aos gritos, disse que quer falar com o cangaceiro que mora aqui nessa casa. Eu digo, quem é? Eu fui atender. Era nada mais, nada menos do que o Paulo Gastão. E o Paulo Gastão dizendo, olha, eu só estou lhe respondendo agora porque o endereço que tem no livro é do Museu de Mossoró, e o museu está em reforma, e essa correspondência ficou lá meses. Por coincidência, eu ia passando, o vigia me viu e disse, doutor Paulo, tem uma correspondência para você aqui, faz tempo. E me entregou a sua correspondência. E assim que eu recebi, eu estou ligando para você. Tudo bem. A gente começou a conversar, né? Conversar aí entre aspas. Para quem conheceu o Paulo sabe que só quem falava era ele, né? Então, eu fiquei ouvindo ele por quase 1h30, mais ou menos. O primeiro contato. Viu? E ele disse, olha, daqui a um mês, mais ou menos, ia ter aquele evento lá do Adinho Domar, em Serra Talhada. Tributo a Virgulino. E ele perguntou se eu não queria ir. Eu nunca tinha viajado para canto nenhum para pesquisar cangaço. E, rapaz, eu vou, quando é? E vi e tal, me arrumei para dar tudo certo e fui bater em Serra Talhada. E lá foi o pontapé inicial de toda essa trajetória de conhecer várias pessoas relativa a esse tema. E foi simplesmente sensacional. Por conta de uma coincidência, entre aspas. Será que isso foi coincidência ou foi providência? Né? É uma história bastante interessante que envolve meu amigo Paulo e esse livro, Bibliografia do Cangaço, e que abriu as portas para mim, para conhecer muita gente boa e conhecer a história mais de perto. O Marcelo aqui está pedindo para vocês falarem um pouquinho o que é que vocês acham do livro do Juarez Conrado, A Última Semana de Lampião. O livro do Juarez Conrado, que era, na realidade, um radialista, um jornalista do jornal à tarde. Ele, na época também, morando lá em Salvador, conseguiu entrevistar alguns ex-cangaceiros, ex-volantes que moravam lá em Salvador, a despeito de Dadá, e é um livro também baseado muito nessa pesquisa de entrevistas. Se bem que ele também, no livro dele, A Última Semana de Lampião, ele veio em loco também, na região de Canindé de São Francisco, Porto Redondo, também fazer a pesquisa dele. Esse
seria o segundo livro dele, né? Porque o outro é Lampião, Assalto e Morte em Sergipe. E o Lampião, Assalto e Morte em Sergipe, conforme eu disse, baseado nas entrevistas, mas também tem aqueles erros, tem algum exagero próprio também da própria escrita, da própria pesquisa. De uma maneira geral, é um livro razoável. No meu entender. Até porque, Arquimedes, você me permite, ele, como você bem falou, era jornalista, né? Então, o prisma de ver a história é diferente. Houve uma pergunta aqui, eu não consegui captar de quem era, perguntando sobre os livros do Nertan Macedo. O Nertan Macedo, né, escreveu muitos livros sobre a temática do cangaço, sobre a temática nordestina. Foi criticado, ainda é criticado por alguns por conta desses livros, porque ele escreve na visão jornalística, né? Não tão apurada dos fatos. Então, às vezes, ele desliza aqui e acolá em determinado assunto, enfeita, né, como a gente diz, mas são bons livros. Os livros de Nertan Macedo, gosto muito deles e todos eles que falam da temática de cangaço, que são muitos, a gente tem aqui na nossa biblioteca. E eu também indico para quem quer conhecer um pouquinho mais da história do sertão. É através de Nertan Macedo também que se descobriu que realmente Heronísio Ferreira de Carvalho era dos maiores protetores de Lampião. O próprio Heronísio deu entrevista para Nertan, dizendo que tinha sido ele que tinha tirado aquelas fotos lá na fazenda de Jaramataia e que tinha recebido o próprio Lampião naquele dia. Tinha ofertado ele com uísque escocês, com queijo holandês, e que tinha dado também munição para pistola para belo dele. Então, se trata também de livro de suma importância para a história do cangaço. Tem uma pergunta aqui de um amigo que eu não estou conseguindo identificar. Qual a relevância do livro O Estranho Mundo dos Cangaceiros, Dr. Estácio Lima? Eu, particularmente, gosto muito, e principalmente por conta daquela narrativa ao pé da letra que ele colocou lá do Labareda. Eu acho que transporta o leitor para aquela vida, para aquela fala. Eu, particularmente, gosto muito, e é uma referência. Eu, por sinal, esse livro eu li uma cópia. Um amigo tinha e tirou cópia para mim, porque ele, nesse site, acho que Estante Virtual, se eu não me engano, ele tinha sebo dele custar quase R$500. Mas é um livro muito importante também para quem deseja entender cangaço, quem quer estudar cangaço. Muito bom. Eu particularmente, eu gostei muito. Eu gosto também desse livro, baseado mais na história contada pelo próprio Labareda. E quando esteve preso lá, ele era o diretor do presídio, então ele arregimentou essa grande amizade com Labareda, mas é um livro baseado nas histórias de Labareda e dos outros presidiários também que lá estavam. Exemplo de Volta Seca, né? Ele aproveitou o que tinha e escreveu um livro que, no meu entender, foi muito importante. Como o Júnior falou aí há pouco tempo, esse livro do Estácio de Lima está incluído nos clássicos, né? Vamos dizer assim. Então, por isso o valor dele é tão alto. Aqui e acolá eu pesquiso também na estante virtual para ver essa questão, até para procurar alguma coisa também que me interessa. E, ultimamente, esses preços estão abusivos mesmo, estão muito caros esses livros. Mas tem muita coisa boa aí em relação a clássico. Eu queria, se for permitido dizer aqui a vocês, que são livros também que têm coisas boas. Você vai encontrar críticas, obviamente. Ninguém escreve tudo certinho, né? Vai haver sempre quem discorde de um ponto ou outro. Mas eu gosto muito dos livros do padre Federico Bezerra Maciel.
certo? Ele foi um escritor que tinha a tendência de endeusar Lampião, sem dúvida nenhuma. Então, quando você vai ler Frederico Bezerra Maciel, você já vai sabendo disso. Então, você dá um desconto daquilo e vai procurar tirar o que melhor tem na obra dele. E o Frederico Maciel foi um pesquisador que ele viveu no sertão, ele teve a convivência também com as pessoas que conviveram com esse fenômeno. Então, um livro dele, que aliás são 6 volumes, né? É de extrema importância para quem quer estudar a temática do cangaço. E só completando aqui, eu estou vendo aqui nos comentários sobre o livro A Marcha de Lampião, de Raul Fernandes. Também gosto muito desse livro. Foi um dos primeiros que eu li, que fala da marcha do ataque a Mossoró, né? Que depois foi muito bem complementado pelo nosso colega Sérgio Dantas, que escreveu um excelente livro sobre essa temática também, que é de suma importância para quem quer conhecer a história do ataque de Lampião a Mossoró. Voltando a falar do livro de Dr. Estácio, o livro é de 60, acho que de 68, se eu não me engano. E ele na narrativa de Labareda, a narração de Labareda, ele fala uma passagem dele aqui por Serrinha do Catimbau, que é aqui pertinho de mim, né? Era um distrito de Garanhuns, onde em 35 o bando foi e Maria Bonita saiu baleada de lá. Né? Então, para mim, entre aspas, uma descoberta desse livro, porque Serrinha de Catimbau já teve vários nomes, né? Foi Serrinha de São Luís, Serrinha do Catimbau, hoje Paranatama. E quando Labareda narra que eles passaram por lá, provavelmente entre 29 e 30, não tem uma data exata, o local se chamava, fazia pouco tempo que tinha deixado de se chamar Itacoatiara. E Labareda, ele diz que entrando em Pernambuco, passaram, não entraram, num local chamado, ele chama Taquatiara. Doutor Estácio Lima, ele transcreveu ao pé da letra. Então, ele fala a palavra Taquatiara. Então, assim, veja, um livro de 68, né? E agora que se foi perceber essa narrativa de Labareda. Então, para mim, eu gostei mais ainda por ter visto no livro essa informação. Que tudo que aparece aqui da minha região, eu sempre estou tomando nota. Tem uma pergunta aqui sobre o livro do Oleone Coelho Fontes, né? Lampião na Bahia. Eu diria que esse livro do Oleone, ele vai estar inserido nos clássicos da literatura sobre o cangaço. É um livro extremamente importante para quem quer entender, principalmente naquela zona ali do sertão baiano. É outro clássico. O Oleone é um grande escritor, e esse livro dele é muito bom. Acho que já está na 9ª edição, se eu não me engano, ou 10ª. Até mais, acho que já saiu a 11ª, por aí assim. Pronto, então por aí você tira o valor desse trabalho do Oleone, né? Que, aliás, agora ele está mais enveredado para a questão de Canudos, né? E tem muitos livros também dele sobre essa temática. Mas esse Lampião na Bahia é um livro muito bom e como existem várias edições, ele não é tão caro assim nos sebos virtuais. Mas se trata realmente do carro-chefe dele, de Oleone, Lampião na Bahia. Sem dúvida, um grande livro, muito bem pesquisado e que realmente levou o nome de Oleone aos patamares dos maiores pesquisadores do tema. A Regina Coelho está pedindo aqui para vocês falarem sobre o clássico, né, o Serrote Preto, e também aqui sobre o livro do nosso colega Sérgio Dantas, A Grande Marcha, que é um livro que todo pesquisador tem que ter na sua cabeceira, senão não conhece a história do cangaço. Um livro também
bem pesquisado. Tratou do segundo maior combate entre cangaceiros e volantes, Serrote Preto, em Alagoas. O primeiro foi Serra Grande, Pernambuco, o segundo Serrote Preto e o terceiro Maranduba, em Sergipe. Então, Rodrigo Carvalho, nesse livro, eu gostei muito da pesquisa dele. Já o segundo livro, A Sociologia do Cangaço, deixou muito a desejar. Mas o Serrote Preto é um livro muito bem pesquisado. Sérgio Dantas, A Grande Marcha. Os dois. Sérgio Dantas, os livros de Sérgio Dantas, todos eles são livros de primeira grandeza, porque ele é um pesquisador muito meticuloso e gosta de fazer tudo dentro daquela, além da legalidade, tem a própria fala dele como se fosse, às vezes até como se fosse um magistrado decretando as suas sentenças, mas uma pessoa um escritor de primeira instância e todos nós devemos respeitá-lo como um dos maiores pesquisadores da história do cinema. Sobre o Sérgio Dantas, eu já ouvia falar quando falei do livro sobre a marcha de Lampião a Mossoró, né? Ah, tranquilo, é porque eu fiquei fora do ar. Certo. Sem dúvida, um dos maiores pesquisadores da atualidade. Tem um excelente livro sobre Curisco também, né? Está em novos projetos, mas isso aí quem vai falar é ele mesmo, quando tiver a oportunidade. E a gente sabe que vem coisa boa por aí. Com certeza. E eu espero breve fazer uma live com ele. O nosso amigo Paulo Moura está pedindo para vocês comentarem sobre o Sertão Anárquico de Luiz Serra. Esse livro aí já é um livro que ele entra naquele patamar que eu falei para vocês antes, né? Um livro de análise, né? Ele já está nesse rumo de se analisar os fatos. Então, para quem quer pegar esse mote da pesquisa, é também um livro que a gente pode indicar para se comprar e fazer as pesquisas. Lembrando sempre, mais uma vez, aqui a todos vocês, que você não vai encontrar uma obra completa. Na minha opinião, na minha modesta opinião, não tem. Elas se complementam. Você vai pegar e vão complementar uma com a outra. Existem umas melhores, outras um pouco menos, mas uma se completa com a outra. Raul Coelho querendo saber qual a melhor obra de Lampião em Juazeiro. Aí aproveitar e falar também um pouquinho do livro do Lira Neto, Júnior Almeida. Padre Cícero. Você quer ler alguma coisa sobre Lampião em Juazeiro? Eu indico os livros do meu amigo Daniel Walker. Daniel Walker, pesquisador excepcional da trajetória do Padre Cícero, junto com o meu também amigo Renato Casimiro. E ele tem um livro sobre Lampião, né, e o Padre Cícero, bastante interessante, foi lançado há pouco tempo, então você consegue hoje adquirir ainda por preço acessível. E é um dos melhores trabalhos que tem sobre essa questão. E o livro do Lira Neto sobre o Padre Cícero também é muito bom, livro de excelente qualidade. Entra naquele patamar que eu falei antes, é um livro escrito por jornalista. Geralmente, livros escritos por jornalistas, eles são bem mais fáceis de ler, né? São livros de agradável leitura, porque eles têm a técnica de se escrever para o público, né? Então, o livro escrito por um jornalista, geralmente, ele é de agradável leitura. E o livro do Lira Neto sobre o Padre Cícero, ele não vai fugir à regra. O colega aqui está pedindo para vocês falarem um pouquinho sobre o livro do nosso amigo Reginaldo Teles, da Batalha de Serra Grande.
que vocês podem falar aí sobre a pesquisa do nosso amigo? Lourinaldo. Do Louro Teles, Lourinaldo, nosso amigo Louro. Louro fez uma grande pesquisa ali na Serra Grande. Então, ele é um dos baluartes, tanto pesquisa de campo, né, que ele encontrou, inclusive, várias munições, inclusive até resquícios de armas ali, com o detector de metal dele, e na região ali de Calumbi fez realmente muita pesquisa e, para mim, é um bom livro, do confrade Lourival. A respeito do livro de Louro Teles, muito bom, porque Louro, como a Serra Grande é ali em Calumbi, Serra Talhada, ele, por ser de lá, ele teve condições de apurar melhor do que pesquisadores que vieram de fora para lá, para a Serra Grande. Então, muito bom o livro dele. Recomendo também. Esses livros de pesquisadores que estão mais perto, né, do fato em si, são muito interessantes. E, inclusive, como eu falei anteriormente, os livros de memórias e os livros que falam sobre cidades do interior, como o tema aqui é cangaço, óbvio, cidades que o cangaço esteve envolvido, né? Então, nesses livros tem muitas coisas interessantes que num livro de cangaço propriamente dito, às vezes passa despercebido. E o pesquisador local, que está ali mais perto, né, das pessoas, então ele pega muitos detalhes que passa despercebido do pesquisador mais amplo. Eu gosto, Osmir, eu gosto muito mesmo assim, de pesquisar livro da história das cidades. Vez por outra tem uma história cangaceira, né? Muitos, tem biografias também. Outro dia eu estava lendo a história do pai de Paulo Mororó, que é o dono da Moura, da Baterias Moura. Era Dr. Pedro Moura. E entre as várias histórias, a esposa dele, a viúva de Paulo Moura, a mãe dele, ela relata uma visita nada agradável de Antônio Silvino nas terras dele, em Brejo da Madre de Deus. Veja, é uma biografia, né, de um notável da região e, entre elas, uma história de cangaço. Veja. Exatamente. Os colegas aqui estão pedindo para a gente falar sobre o livro As Cruzes do Cangaço, que é um excelente livro, para vocês falarem um pouquinho sobre isso, tá certo? E, Jorge Carvalho, você está pedindo para eu responder uma coisa que você perguntou antes, mas, amigo, eu fiquei fora do ar aqui um pouco e talvez não tenha lido, são muitas perguntas, às vezes passa, eu não consigo ver. Se você puder escrever novamente e eu conseguir ler, eu respondo, tá certo? Porque realmente eu não vi. Então, sobre As Cruzes do Cangaço, o que vocês podem falar aí sobre esse livro aí, Ângelo? As Cruzes do Cangaço, ele vai entrar justamente nisso que eu acabei de falar. É um livro de pesquisa, de pesquisadores da região, né, que conhecem bem aquele pedaço onde eles se propuseram a fazer o trabalho, e por conta disso traz muitas novidades sobre a temática, né. É um livro específico para um determinado período da história, né, e que tem muitos detalhes. E é um livro muito bom. Um livro muito bem pesquisado por Cristiano Ferraz, por Marcos Carmelita, inclusive com muitas fotografias que realmente marca a passagem de Lampião ali por aquela área, toda aquela área ali, na região de Floresta e Circuito. Muito bem pesquisado. Um bom livro. O amigo Afrânio aqui está dizendo que As Cruzes do Cangaço mereciam uma reedição. Concordo com ele. Algumas pessoas assim já me ligaram para saber se eu, como conheço os autores, né, vocês também, claro, tinha livro para vender. Vamos torcer para que Marco e Cristiano reeditem, né, As Cruzes do Cangaço, que tem mercado para ele.
Agora o pessoal está pedindo também para vocês dissertarem um pouquinho sobre o clássico do Frederico, Guerreiro do Sol. Pedindo para um de vocês falar sobre a importância desse livro. Bom, a gente, quando citou no início, eu acho que nós três, se não me engano, citou Guerreiro do Sol, né? Que eu disse até que o Guerreiro do Sol, para mim, particularmente, serviu como o norte, porque eu ia pegando as citações dele, ele cita, por exemplo, aquele livro Sem Lei Nem Rei, que é um romance. Por ele ter citado, eu comprei aquele livro e outros, e outros, e outros. Eu comprei vários livros baseados na indicação de Guerreiro do Sol. Eu disse uma importância para mim. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um livro de Frederico Pernambucano de Melo, são obras que a gente não pode, em hipótese alguma, contestar. Se bem que esse último livro dele deixou muito a desejar, mas tem as suas razões, e essas razões também são contestadas, como de fato foram contestadas no último Cariri Cangaço, pelo nosso querido Ivanildo Silveira, que mostrou por A e por B que aquilo era praticamente impossível de se saber quem realmente chegou a atirar, a atingir, a matar Lampião. Flávio Lustosa, amigo, dia 25 nós vamos ter uma live só com nazarenos e florestanos. Então, tudo que vocês quiserem perguntar sobre Nazaré e Floresta, dia 25, às 8 horas, uma terça-feira, o pessoal vai estar aqui para responder muita coisa, eu acho que vai pegar fogo, viu? O Leandro Rodrigues, ele está perguntando, para iniciantes do cangaço, qual o livro a ser indicado? Bem, existem vários, né? Eu indicaria o livro da Aglai. É um livro, no meu modo de ver, feito para iniciantes. Ele é um livro que tem muitas fotos, é um livro de capítulos curtos, né? E é um bom início para daí você se aprofundar um pouco mais, adquirindo livros mais substanciosos, né? Sobre o Frederico Pernambucano e o livro Guerreiros do Sol, eu diria uma frase que eu escutei uma vez, me perdoe aqui, mas eu não me lembro de quem foi. Mas foi num Cariri Cangaço desse da vida, e não é novidade não, mas eu vou repetir para vocês. A pessoa disse que Guerreiros do Sol era a Bíblia do cangaço. Seria o livro mais importante da bibliografia do cangaço. Eu reputo como um dos mais importantes da bibliografia do cangaço, sim, o Guerreiros do Sol. Ele estaria lá no topo daquela lista de clássicos da literatura cangaceira. Bom, a turma aqui está perguntando, pedindo para a gente falar, foge um pouquinho dos livros, mas sobre as terras que Lampião nasceu, o que é feito delas hoje. Né? Quem é que toma conta lá daquelas terras, o que é feito delas hoje. Posso falar um pouco sobre isso? Pronto, pode emendar aí. Amigo. Aquelas terras lá, elas hoje pertencem ao Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo Gomes, que também é pesquisador, faz um tempo que ele não aparece aqui pelo Nordeste, mas nós viajamos muito. Quando eu comecei as minhas pesquisas, a gente viajava constantemente aí pelo sertão, a companhia dele e do Paulo Moura, que não é esse aí, né, mas é o outro. Aproveitar para mandar um abraço para os dois, esse que está nos ouvindo e o outro que foi o nosso companheiro de viagem. Então, essas terras hoje é do Eduardo, elas estão cedidas ao Anildomar, né, até onde eu sei, sem custos, para ele alavancar lá aquele projeto turístico que tem lá aquele museu que ele fez, né? E de vez em quando ele faz aquele... Aliás, ele faz todo ano, só não teve esse ano por conta da pandemia, faz o tributo a Virgulino, que ele faz leva o pessoal lá para conhecer a região lá de São Domingo,
a Fazenda São Miguel e aquela região toda. Então, por enquanto, ainda é dele. Ângelo, eu tenho só um pequeno ressalva para fazer em relação a isso aí. As terras lá que hoje tem a réplica da casa, né? Na verdade, ali as terras da avó de Lampião, né? A casa da avó de Lampião. Porque o local mesmo onde Lampião nasceu é do outro lado do rio, que pertence a uma outra pessoa, né? Que infelizmente, pelo que a última vez que eu estive lá, não existe mais nada. Você já esteve lá também, está tudo se acabando, né? Mas a réplica ali da casa é da avó dele, né? Seria interessante. Exatamente. Se no futuro fizesse. Quando nós estivemos lá a primeira vez, há uns 25 anos atrás, mais ou menos, né? Por aí. Já não existia nada, era só o local mesmo, que era depois do riacho, tinha uma cerca, né? Você deve saber. Exato. E tinha os escombros lá da casa onde ele havia nascido. Existe essa polêmica aí até hoje por conta do Anildomar ter feito a casa ali, onde era a casa da Jocosa, né?